Você sabia que o avião que a Embraer construiu para ser o seu cargueiro de porte médio, né, o KC-390, pode virar aí uma família inteira de aeronaves, incluindo uma versão gigante do KC-390, capaz aí de rivalizar com os maiores cargueiros militares do mundo. Hoje eu vou mostrar como o KC-390 chegou até aqui, né, e até onde ele também pode ir, na minha opinião. Então, vamos hoje aqui nesse vídeo interessantíssimo, pessoal. Eu me chamo Léo David e, como vocês já sabem, estão no Esfera Militar. E antes de a gente começar, por favor, se inscrevam abaixo aqui no canal, deixem um like de vocês, né, para nos fortalecer, e também ativem o sino para receber os próximos conteúdos aqui do canal. Então lembrem-se também, lá abaixo aqui no canal, tem a nossa playlist, né, do KC-390, do raio-x do KC-390. Tem várias playlists aqui no canal, né, o Gripen no KC-390, da Fragata Tamandaré, então vão lá e maratonem o canal. Vamos ao vídeo. O momento mais recente que colocou o KC-390 em evidência foi a resposta brasileira aos terremotos que atingiram a Venezuela em junho, né, infelizmente. A Força Aérea Brasileira realizou uma sequência de voos humanitários, levando aí bombeiros, equipamentos de resgate e até um hospital de campanha da Marinha para apoiar a população venezuelana. Isso mostra, na prática, né, o KC-390 em ação. E eu sempre digo que aviões são testados na prática. E o mais interessante aí é que essa não foi uma missão isolada do KC-390, né? A mesma aeronave usada no primeiro voo da Venezuela já vinha uma missão de apoio humanitário na Bolívia. Falamos dessas duas missões, né, nesse vídeo aqui acima, eu vou deixar o card para vocês verem, né, melhor sobre essas missões. Ou seja, o mesmo avião saiu de uma operação de ajuda internacional aí, direto para outra, sem perder o ritmo ali, né? E isso mostra exatamente, né, o que a Embraer sempre vendeu como um diferencial do KC-390, né? Mobilidade rápida e também uma prontidão constante, né? Ele é um avião muito versátil, ele pode se transformar em avião de classe médica ou até mesmo, né, para enchentes, dá para ajudar enchentes, por exemplo. Também tem uma versãozinha dele, uma modificação que ele consegue ajudar em queimadas, então ele é um avião muito versátil. E esse desempenho consolidou a aeronave como um dos maiores sucessos da indústria aeronáutica brasileira, né? Já falamos muito aqui no canal. Hoje o KC-390 já tem clientes, né, na América do Sul e na Europa, e esse histórico recente de missões reais, né, e não só testes, abriu aí um espaço para uma discussão que vem crescendo dentro da própria indústria de defesa. Transformar essa plataforma em uma família completa de variantes. Isso acontece muito quando aeronaves de sucesso, né, começam a se consolidar. E pode ser o caso aqui do KC-390. Claro, não tem nada confirmado, porém é o que se espera. E acaba fazendo sentido se vocês forem pensar assim, né? Porque o espaço interno, né, a potência elétrica e a robustez estrutural ali do KC-390, né, permitem adaptações que vão muito além, como eu falei, né, de transporte de carga, por exemplo. É exatamente o caminho que outras potências da aviação, né, e tudo mais, e militares principalmente, né, já tinham com seus cargueiros de sucesso. Então pode ser um caminho natural aqui, né? Não estou dizendo que foi confirmado e que vai acontecer, mas é só imaginar, pessoal, já tem versões de vários tipos, como eu falei, uma das que eu mais gosto do KC-390 é a versão modificada dele para incêndios, né? É bem interessante essa versão, né? Eu vou deixar até uma foto dele aqui no vídeo mesmo. É bem interessante, com certeza pode ter outros tipos de versões. A variante mais avançada nesse sentido, né, está em andamento, né, já aqui pela Embraer, e ela assinou um acordo com a Força Aérea Brasileira, com participação de Portugal também, para desenvolver uma versão voltada à patrulha marítima e à vigilância, né, equipada com radar de abertura sintética e sensores eletroópticos. Esse KC-390 e VR, como eles estão querendo chamar, né, com foco em missões de inteligência, vigilância e reconhecimento sobre o oceano, pode ser aí essencial para proteger a nossa chamada Amazônia Azul, né, que é a nossa costa enorme aqui do Brasil. Além dessa versão aí, existe, né, outra variante que expressa bastante interesse internacional, que é a versão de alerta antecipado, né. Seria basicamente um centro de comando voador, né. A gente também já esperava que poderia ser, o KC-390 poderia ser adaptado para essa versão, né. Ele teria um radar aí de grande alcance, né, capaz de fazer operação de combate à distância e tudo mais. A Índia, inclusive, pessoal, já é apontada aí como um possível parceiro, né, interessado nesse tipo de configuração aí de comando voador, né, bem interessante também. Essa a gente já imaginava que poderia acontecer, né, porque é um comando voador, é só você manter a cabine ali bem pressurizada, colocar alguns equipamentos realmente de comando e, claro, né, obviamente, né, precisa ter também um radar ali e tudo mais para coordenar. Mas é basicamente isso, ele tem várias versões, e a lista de possibilidades não para por aí.
Analistas do setor também apontam versões aprimoradas, né, vamos dizer assim, de reabastecimento em voo, guerra eletrônica, evacuação aeromédica em larga escala e até mesmo uma configuração de transporte presidencial, né? Então, a base modular do KC-390 permite trocar sistema, né, de missão sem precisar redesenhar, vamos dizer assim, todo o avião inteiro. Ele foi feito para ser meio que uma plataforma modular mesmo, né? Você vai adaptando módulos nele lá e tudo. É bem interessante. Mas a proposta mais ousada, né, vamos dizer assim, nessa discussão toda, é outra, na minha opinião, né? Será que a Embraer poderá criar uma versão pesada mesmo, né? Uma versão concorrente na categoria hoje dominada aí por aeronaves como o C-17, né, Globemaster e tudo mais, um pouco mais ampliada e também uma capacidade de transportar o suficiente para carregar blindados pesados, baterias completas de defesa antiaérea. Então, é uma versão robusta, né, uma versão maior realmente do KC-390. É o que alguns analistas estudam que pode ocorrer, sim. Eu não duvido, pessoal, é realmente o resolvimento tendo um sucesso do jeito que está tendo. Eu não duvido que eles estejam estudando uma versão maior dele, não vejo por que não, né? Mas claro, né, isso teremos que ver com o tempo. Mas é importante deixar claro aqui, pessoal, a Embraer não anunciou oficialmente o desenvolvimento dessa versão pesada, né? E nem deu um valor de peso, por exemplo, que ele vai conseguir carregar. Por enquanto, né, um estudo de viabilidade discutido por alguns analistas, motivado aí principalmente pela demanda global crescente por logísticas militares de grande porte, né? Então, um projeto desse tamanho aí exigiria um investimento bilionário e provavelmente uma cooperação internacional, né, com países que também têm interesse estratégico em um cargueiro pesado de nova geração, como é já o KC-390, mas claro, de porte médio, né, no caso hoje. Bem, na minha opinião, na minha visão, né, se esse projeto de versão pesada realmente sair do papel, aí, se existir sair do papel, né, seria incrível realmente um C-17 brasileiro, né, vamos dizer assim, colocaria aí a Embraer, na minha visão, em um patamar que hoje, né, só um punhado realmente ali de fabricantes no mundo consegue alcançar, principalmente em cargueiros de grande porte, né? Porque cargueiros estratégicos, pessoal, pesado principalmente, é uma categoria extremamente restrita mesmo, dominada ali por gigantes como Boeing e outros nomes, né, que a gente conhece, mas que, enfim, não vem ao caso agora, mas talvez ainda mais restrita que a questão dos motores, que a gente comentou alguns vídeos atrás, né? E só alguns países têm essa capacidade de construir os motores. Não é só sobre vender mais aviões, né? Sobre a Embraer provar que consegue sim dar um salto de fabricante de cargueiro tático para fabricante de cargueiro estratégico mesmo, né? Algo que muda completamente o peso geopolítico da indústria de defesa brasileira no cenário internacional. Mais do que já mudou com o KC-390, que já mudou muito o cenário, né? Convenhamos. É claro que eu sei que existem realmente desafios reais, né? Nesse caminho aqui. A própria frota atual, né, do KC-390 já enfrenta gargalos aí de disponibilidade, né? Por causa do ciclo mesmo ali de manutenção e tudo mais que existe, né? Então, antes de sonhar com uma versão gigante mesmo, né? Também é preciso a gente resolver esses ajustes operacionais primeiro, né? Da frota, já está em serviço. Também a Embraer precisa entregar, né? Os KC-390 que ela já vendeu para outros países. Mas assim, olhando lá para frente, eu acho que o histórico recente do KC-390 mostra que a base técnica, meio que para esse projeto de grande porte, né, já existe na empresa e assim, ela teria que adaptar para uma versão maior, mas eu não vejo nada impossível, né, da Embraer fazer. Esse tipo de variante pesada avançar, ainda que como um projeto de longo prazo, né, o Brasil deixaria de ser apenas comprador desse tipo de tecnologia e passaria a competir diretamente no topo do mercado, né, de logística militar pesada mesmo, ao lado aí, por exemplo, das maiores potências aeroespaciais do mundo. É claro que hoje, né, um cargueiro militar médio como é o KC-390 já resolve muito problema aqui do Brasil mesmo. Talvez a gente não precise de uma versão pesada, mas para importação seria ainda mais interessante. E agora, né, para a perguntinha que eu sempre deixo aqui no final do vídeo, né? E vocês acreditam que a Embraer tem estrutura realmente para dar esse salto aí e desenvolver, né, um cargueiro pesado de verdade, né, uma versão do KC-390 pesada, né, quem sabe? Ou acha que isso está muito distante, né, da nossa realidade? Deixe suas opiniões aqui abaixo nos comentários, né, pessoal? E se não se inscreverem ainda no canal, né, por favor, pessoal, se inscrevam abaixo, deixem um like de vocês, também ativem o sino para receber os próximos conteúdos aqui no canal. Lembrando, a aba de comentários sempre com muito respeito, tá, pessoal? Então é isso o vídeo de hoje, até o próximo vídeo.